alguém da sua família. Américo Martins, vamos falar com ele, nosso analista de internacional. É um governo que termina de forma polêmica, com o perdão presidencial, e um que se inicia, o que tudo indica, com polêmicas também com relação a perdão presidencial, como coloca para a gente o professor Lucas Martins. E aí, Américo, também traga um outro ponto que foi levantado pelo professor, que é a democracia americana, que era um dos principais temas quando a gente falava daquela pré-campanha eleitoral nos Estados Unidos, mas que pouco apareceu nos debates entre Kamala Harris e Donald Trump. O tema volta depois da derrota de Kamala Harris em seu discurso em Washington, quando ela reconhece a sua derrota nas urnas. Mas o que a gente está, nesse momento, acompanhando, Américo, é um pouco do que virá nesse segundo governo de Donald Trump a partir de medidas como essa? Sem dúvida nenhuma, é o presidente eleito Donald Trump querendo já de início mostrar que veio e fazer uma demonstração de força. Muito bom dia para você, Carol, para todos que nos acompanham. O governo do presidente Joe Biden vai acabar de forma melancólica, como você muito bem colocou, inclusive com esse perdão presidencial ao seu filho. E o presidente eleito Donald Trump quer começar com força, quer começar dando sinais muito claros de onde ele está, do ponto de vista político, e qual é a posição que ele tem em assuntos que são muito polêmicos. Tanto que nessa entrevista para o Time, ele disse que na primeira hora já vai começar a perdoar algumas daquelas pessoas que participaram daquela invasão do Capitólio. Ele diz que vai focar em pessoas que não cometeram atos violentos. O problema aqui, Carol, é que tudo aquilo foram atos violentos, atos contra a democracia dos Estados Unidos. Então, como o professor colocou muito bem agora há pouquinho, esse perdão enfraquece a democracia nos Estados Unidos e pode abrir precedentes perigosos para o futuro no país. Porque essa tese de que eles estavam simplesmente insatisfeitos ou estavam defendendo a posição do Donald Trump não se sustenta sobre nenhuma alegação. O presidente Donald Trump perdeu uma eleição que até hoje ele diz que foi fraudada, e essa turba atentou gravemente contra a democracia dos Estados Unidos, inclusive com apoio tácito do Donald Trump, que ainda estava na presidência naquela época. Além do que, trata-se de uma interferência descabida política na justiça americana, que investigou esses casos, que tem independência para julgar as pessoas e que julgou vários deles a prisões que em alguns momentos são muito longas e merecidamente longas, porque nós estamos falando de uma turba que atacou o Capitólio, gente morreu nesse ataque violento dessa turba e, acima de tudo, foi um ataque à democracia. Então, o presidente eleito Donald Trump enfraquece a democracia ao tomar esse tipo de atitude. E, obviamente, ele também está se escorando nessa outra decisão muito polêmica, também um grande erro do presidente Joe Biden de perdoar o próprio filho. Uma coisa inédita na história dos Estados Unidos, sendo que o próprio filho, Hunter Biden, tinha admitido em corte, no tribunal, que ele de fato sonegou impostos. Então ele era um réu confesso, estava apenas esperando para receber a sua sentença. E o Joe Biden, infelizmente, também enfraquece esse instrumento do perdão presidencial e abre caminho para esse tipo de movimento do Donald Trump. Não tenho dúvidas que o Donald Trump faria esse perdão de qualquer forma, tendo o Joe Biden perdoado o filho ou não, mas de fato foi um erro muito importante cometido pelo Joe Biden, que também ajuda a enfraquecer esse instrumento e, de certa forma, a democracia e a justiça nos Estados Unidos, porque acaba com aquele padrão, e os americanos são muito orgulhosos disso, de que todos são iguais perante a lei, sejam eles filhos de presidente, mulheres de presidente ou os próprios presidentes. E o Joe Biden enfraqueceu esse conceito, assim como o Donald Trump também vai enfraquecer, porque não tenho dúvida nenhuma de que ele de fato vai cumprir a palavra e vai perdoar essas pessoas. Aliás, as pessoas que acreditam que o Trump vai ter uma outra postura na presidência diferente do que ele defendeu durante a campanha também se enganam, porque ele vai cumprir a sua palavra, vai cumprir aí muitas dessas promessas
que em determinados casos enfraquecem a democracia, em outros casos criam mais divisões dentro dos Estados Unidos. Então nós vamos ver um início de presidência do Donald Trump já ampliando inclusive essa polarização e essas divisões, com um perdão descabido a essas pessoas que mais uma vez não cometeram um crime menor. Eles atentaram contra a democracia num país que é um símbolo da democracia para tantas outras nações ao redor do mundo. Então, basicamente, dois erros, o do Joe Biden e o que